Bom, alunos, tudo bem com vocês? Dando seguimento aqui na nossa aula, né? Vamos continuar com tabela periódica. Agora eu vou falar para vocês a posição do elemento na tabela periódica, tá bom? Então é isso que nós vamos trabalhar agora nessa aula, certo? Então vamos. Então o que acontece? A tabela periódica é formada por 7 períodos, que a gente falou na aula anterior. Esses 7 períodos são indicados pelas quantidades de camadas que o elemento tem. Por exemplo, o elemento hidrogênio ele só tem uma camada, por isso ele está na linha 1. O hélio também só tem uma camada, por isso ele está na linha 1. Então, a quantidade de camadas da distribuição eletrônica indica o período que o elemento está. Então, se eu falar para vocês, um elemento tem 5 camadas, ele vai estar lá no quinto período, entendeu? Vai lá 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um desses 18 elementos que estão aqui no quinto período. Lembrando que o sexto e o sétimo período, eles têm ainda as séries. O sexto período tem a série dos lantanídeos e o sétimo período tem a série dos actinídeos, tá bom? Então vamos entender aqui, né? O período é determinado pelo número de camadas que tem um elemento, né? Que eu já falei para vocês, certo? Então, um exemplo, um elemento tem só uma camada, ele vai estar onde? No primeiro período. O elemento tem duas camadas, ele vai estar onde? No segundo período. E assim eles vão sucessivamente até chegar na sétima camada. O elemento tem 7 camadas, ele vai estar no sétimo período. Então, em cima da quantidade de camadas que tem o elemento químico, é que indica o período que esse representa. Tudo bem? Então, essa já indica a linha que eu sei. Se eu sei que o elemento tem 6 períodos, ou perdão, 6 camadas, então eu sei que ele está no sexto período. É um dos 32 elementos que está aqui no sexto período, certo? Se ele tem 4 camadas, então vai ser o quê? Um desses 18 elementos que constam aqui nas 18 camadas. Tudo bem? Então vamos ver agora eu quero saber definir a coluna, porque se eu sei o período e eu sei a família ou a coluna, então acho o elemento na tabela, certo? De acordo com a distribuição eletrônica a gente vai ter. Então o que acontece? A primeiro subnível que eu acho que pode terminar é o subnível S, não é isso? Então o que acontece? Ele pode ser S1 ou S2. Se ele for S1, então ele vai estar na primeira coluna. S1 vai estar aqui na primeira coluna. Ou seja, é um metal alcalino, ok? Quem está na S1 é um metal alcalino. Tá, professor. E o S2, né, que é uma segunda terminação. O S2 vai ser o quê? Um metal alcalino terroso. Oh, que legal, professor. Então, S1 primeira coluna, S2, segunda coluna, tá bom? Então, ele é um elemento representativo. Os elementos que terminam em S são elementos representativos, tá bom? Outra coisa, se o elemento termina, o que acontece? Eu tenho mais... O subnível S só tem essas duas condições, ou é S1 ou S2. E se for o subnível D, que é o próximo, né? O P, perdão. Aí o que acontece? Se for P1, ele vai estar lá na 13ª coluna, ó. P1. Uai, pulou daqui para cá, professor? Sim. Porque esses outros elementos aqui é outra terminação, tá bom? Então, o P1, 13. P2, 14. P3, 15. P4, coluna 16. Né? É um calcogênio. P5, coluna 17, é um halogênio. E o P6, né, coluna 18, que é um gás nobre, né? Então, P5, né, é coluna 17. Tem uma formulinha que a gente pode olhar aqui, ó. Quando terminar em P, a coluna é o quê? N, que é um N que está aqui sempre, mais 12, né? Por exemplo, P1, aí você soma 1 mais 12, coluna 13. P4, 4 mais 12, coluna 16. Lembrando que os elementos 16, 17 e 18, coluna 16, 17, 18 são nomes especiais, né? Calcogênio, halogênio e um gás nobre, né? O último são os gases nobres, elementos completos, certo? Beleza? Então agora tá faltando o quê? Só essas aqui, essas coluninhas aqui do meio, que é o que
né? O que vai ser os elementos de metais de transição, né? Ou transição externas. Eles fazem ligações diferentes desses representativos, tá bom? Quando a gente for trabalhar com ligações químicas, a gente vai ver que esses elementos aqui para ligar, eles são mais simples de fazer a ligação, certo? Então vamos lá. Passando para o próximo lá. O que acontece? Eu posso ter terminação, falta mais duas terminações. Ou o elemento pode terminar com D ou terminar com F, né? Que F tem mais elementos, F são 14. Oi, professor, então não tem 14 colunas, vai ter uma... Quando for F, a gente vai ver ali que tem um joguinho. E quando for D, tá bom? Então, a gente vai seguir uma formulinha aqui, ó. D, N, vai ser a coluna N mais 2. Como assim, professor? Por exemplo, se terminou em 1, D1. Então, 1 mais 2 vai ser na coluna 3, olha lá. D1, 1 mais 2, coluna 3. D2, coluna 4. D3, coluna 5. 3 mais 2, 5. D4, coluna 6. D5, coluna 7. D6, coluna 8. D7, coluna 9. D8, coluna 10. 8 mais 2, 10. D9, coluna 11. D10, coluna 12. Aí, professor, mas como que termina isso aí? Gente, eu vou passar para vocês. Por exemplo, eu vou dar. O elemento químico termina em 5S1. Qual é o seu período? 5? Calma aí, 5 é o quinto período. O próprio nome. S1, aí você lembra. S1, o professor falou que quando termina com S1... é coluna 1, entendeu? Então, o elemento que termina com 5S1, ó, dá até pra gente ver aqui, ó. Aí você vem aqui na coluna 1, 2, 3, 4, 5. É o RB. O RB é o rubídio, ok? Então, tá bom. Bom, então aqui nós temos todos os elementos que terminam com D. E quando termina com F, professor? Né? Então, D, só pra gente entender aqui. D, ó lá, são os metais de transição, tá aqui, ó. Coluna 1, 3, a coluna 12, né? Tá vendo? Da coluna 3 à coluna 12. Bom, e o 4F? Quando terminar em 4F, o que acontece? Né? 4F, o último, né? Então, só que ele, se você olhar, ele tem 6 camadas. Se ele tem 6 camadas, ele vai estar no sexto período e ele vai estar aqui, ó. Bem aqui dentro. Certo? Então, ele vai ser um latanídeo. Tá? Toda vez que terminar no 4F, vai fazer parte da célula. Professor, mas é F1, F2, F3. Só indica qual é ele aqui, ó. O F1 vai ser o latânio, o F2 vai ser o CE, o F3 o pré-R, entendeu? E assim até chegar o último lá, que é o L1, tá bom? Bom, e se for o 5, né? F, o que vai acontecer? Ele dá série dos actinídeos, né? Entendeu? Então, esse aí é. Por isso eu consigo falar qual a posição do elemento na tabela periódica, seguindo simplesmente essas regrinhas, tá bom? Daqui a pouquinho vou mostrar um exemplo para vocês entenderem como que funcionam as atividades, certo? Então vamos fazer aqui uma brincadeirinha aqui para ver como que tá o nosso conhecimento, certo? Eu tenho um elemento que tem 5 camadas e termina em D5, certo? Então, o que acontece? Ele tem 5 camadas. Ele vai estar em qual período? Né? Qual período que ele vai estar? Vai estar no quinto período. Né? Termina em D5. D5. Né? Então, o que acontece? Vai ser o número da coluna mais 2. Né? O que é 5? 5 mais 2? 7. Então, ele vai estar no quinto período, na coluna 7. Localizando ele aqui na tabela periódica, né? Coluna 7, quinto período. Ele vai ser esse aqui, ó. Olha lá, certinho, ó. Ele vai ser esse elemento aqui, tá bom? Então, às vezes, se você não tiver a tabela para localizar, basta você saber o período e a coluna que se encontra o elemento. Pronto, aqui agora a gente determina, né? Ó, o elemento tem 2 camadas e termina em P5. 2 camadas, então tá aqui não, no segundo, né? Então vai ser um desses 8 aqui, certo? Opa, P5, então é 12 mais 5 vai ser 17. Aqui. O que acontece? 17 é uma coluna que tem nome. É um halogênio, tá bom? Então, vai ser o quê? O segundo período, coluna 17. Ok? E lembrando que ele é um halogênio, tá? Então, coluna 17.
ok? Outro. 7 camadas e termina em F5. Uma coisa que eu esqueci de falar dos elementos que terminam em F, é que eles sempre vão ser da coluna 3, tá bom? Porque, ó, se você olhar aqui as séries dos lantanídeos e dos actinídeos, ambos estão na coluna 3, tá bom? Então, na coluna 3, tá bom? Então, 7 camadas, sétimo período, né? Sétimo período e coluna 3. Só que acontece, como ele é do de baixo, ele é um actinídeo. Esse aqui é o 5F5, tá bom? Então, ele vai estar terminado aqui, tá? Então, ele vai estar aqui. Aí, se você quiser, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser esse elemento aqui, ó. Então, ele está na coluna 3 e é esse elemento aqui, tá bom? Então, isso aqui que é um exemplozinho de como a gente localiza um elemento da tabela periódica, tá? Vamos ter uma atividadezinha em cima disso aí. Eu quero que vocês copiem o texto, mandem para mim, postem para mim vocês copiando, né? Para a gente ter um acompanhamento do aluno, tá? E o feedback de vocês. Não deixe de comentar aqui no vídeo, viu? Ó, professor, assistir, beleza, tá? Só dá um joinha, tá bom? E até mais, gente.